que é uma parte desse segundo capítulo, que é Orfeu e o Filho do Homem. O Filho do Homem, obviamente, a gente está falando de Jesus, né? Jesus Cristo. Então, ele vai fazer nesse capítulo uma relação entre Orfeu e Jesus, né? Principalmente uma relação entre vendo Jesus como um mito, né? E vendo Orfeu como um mito e fazendo também uma comparação entre as religiões. Só que ele não começa exatamente na relação de Orfeu e Cristo. Ele vai começar na relação de Dionísio, Orfeu e Cristo. Então, essa parte do capítulo, né, ele vai falar justamente dessas relações entre esses três mitos que têm, né, são de épocas diferentes, sendo o Dionísio mais antigo, depois vem Orfeu, né, e Cristo. E cada um deles, né, tem uma religião associada, né, um culto associado. Então, na Grécia Antiga, né, a gente vai ver o culto a Dionísio. Depois, na Grécia, na época dos filósofos gregos, né, onde a gente vai ter aí Sócrates, depois Platão, nesse período que é o do sexto ao quinto século antes de Cristo, a gente vai ver surgir uma outra religião, né? Um outro culto, que é o orfismo, que tem a ver com o mito de Orfeu, né? E depois a gente tem o surgimento do cristianismo. Então, a gente vai ver esse percurso associando símbolos. E daí, então, a gente já começa com esse pequeno amuleto. Esse amuleto é um amuleto bem pequenininho, né? E que a gente vê essa imagem e pode identificar, né, como Cristo na cruz. Mas esse amuleto, ele, na realidade, é um amuleto grego, né, com alguns simbolismos que vão falar do cristianismo, né? Mas, na realidade, esse formato dessa cruz, ela também é uma lira. Então, na realidade, essa representação, de certa forma, ela está falando dos três estágios de representação desse universo arquetípico que é comum entre Dionísio, Orfeu e Cristo. E a gente vai ver que existem, não é exatamente o mesmo mito. O Marco colocou uma flechinha aqui na apresentação, não sei como ele conseguiu fazer isso, mas ele colocou. Então, essa flechinha não era original não sei como, mas apareceu esse negócio apareceu. Aí. Às vezes acontece essas coisas. Então, a flechinha não me pertence, tá, pessoal? Bom, então, assim, o que a gente vai ver é essas relações, tá? Algo em comum entre esses três mitos e algo em comum que tem a ver com a manifestação religiosa ligada a esses três mitos. E por que segue? A gente viu a história, né, o conto de fadas da Bela e a Fera, porque justamente segue, né, a essa reflexão sobre o Bela e a Fera, entrando nessa questão de Dionísio, Orfeu e Cristo. Por que isso? Por que o autor faz isso, né? Então, o que ele coloca é que justamente tudo que a gente trabalhou hoje, através da fotografia, né, na nossa parte vivencial, que não foi hoje, né, que eu enviei para vocês e que a gente estava olhando hoje os resultados, que é esse desenvolvimento do saber ver a beleza, né, a beleza oculta. Então, todos esses três mitos e as propostas que têm a ver com o rito do mito, né? O rito que está associado a esse mito, são propostas que têm a ver
com um olhar diferenciado para a realidade, para o ser humano, para as manifestações da divindade, né? Onde está a divindade? O que significa o ser humano em relação à divindade? Então, a gente vai ver que existem coisas coincidentes e que a gente pode fazer uma relação dessa manifestação divina, dessa beleza oculta nas coisas, daí fazer a relação com o que a gente viu anteriormente dentro do conto de fadas, que é o Bela e a Fera. Então, vamos começar com Dionísio e Orfeu, né? Então, tanto o culto a Dionísio como o orfismo, a gente vai ver que eles têm em comum, né, uma religião que cultiva os mistérios. Tá? O que significa cultivar os mistérios? O mistério ele está muito associado a uma percepção transcendente a respeito da vida e da morte. Então, os mistérios é conseguir entrar em contato, né, com o significado da existência, da vida, da morte e das nossas relações com a totalidade, com o universo. Estou fazendo, claro, uma coisa muito resumida aqui, né? Mas a gente pode sintetizar mistérios, quando a gente coloca os mistérios de determinada religião, os mistérios que estão relacionados a alguns rituais. Então, quando a gente fala dos mistérios, a gente está falando de algo, como a gente fez a nossa fotografia, né? Algo que está aí, mas que tem que ser um iniciado para perceber. E o que leva a gente a perceber os mistérios? O mistério está associado não a um conhecimento que a gente pode adquirir num livro, mas sim a um conhecimento que está ligado à experiência de vida, que é o que a gente chama em biodança de vivência. Então, para aceder ao mistério, a gente tem que se iniciar, e essa iniciação ela se dá através da vivência de algo. Então, a gente vai ver que Dionísio, né, tanto Dionísio quanto Orfeu, eles são figuras, né, figuras simbólicas, pertencem a um universo arquetípico que está relacionado à divindade que se relaciona com o mundo vegetal e com o mundo animal. Só que Dionísio e Orfeu se relacionam com esse mundo de formas diversas. Então, nos rituais ligados a Dionísio, que são os rituais mais antigos, a gente vai ver a força instintiva sendo vivida em toda a sua potência. Essa força instintiva ela está ligada também ao orgiástico e em algum momento isso vai derivando, tá? Não inicialmente, mas ele vai derivando também a questão da liberdade, né? E a questão de romper com padrões. Então, é por isso que Dionísio também, ele não só está ligado ao êxtase, porque ele vai estar ligado ao êxtase através do vinho, né? Que representa justamente essa alteração de estado de consciência, né? Que os rituais dionisíacos levavam, né? Mas através dessa alteração de estado de consciência, a capacidade, né, de ir além das regras, de romper com as regras sociais. Então, Dionísio, a vivência de Dionísio é uma vivência de busca, né, do êxtase através daquilo que é vivido fora dessas normas. Né? E por isso, então,
ele está muito associado à experiência do teatro também, onde eu posso ser não somente aquilo que a sociedade espera de mim, mas eu posso ser outros personagens, se amplia muito as minhas possibilidades. E Dionísio nos coloca em contato, né, com forças muito potentes no nível do nosso ser mais instintivo. Então, Dionísio é um deus que atualmente, né, o que ele representa seria muito importante a gente recontatar. Uma das propostas de Rolando Toro, dentro da biodança, é o recontato com Dionísio. É o recontato com a experiência de pertencimento, a experiência de êxtase. Bom, um detalhe do mito, né, de Dionísio é que ele, não sei se vocês conhecem a história, né? Ele tem várias versões. Numa versão, ele é filho de uma mortal, e numa outra versão, ele é filho de Deméter com Zeus. Sempre o pai é Zeus, né? Bom, o fato é que Hera fica muito furiosa, né? E persegue Dionísio. No mito onde o Zeus se casa com uma mortal, ela consegue convencer essa mortal a querer que Zeus se revele completamente para ela, né? Uma hierofania, e quando Zeus se revela, ela é exterminada, ela queima completamente, porque nenhum mortal pode ver diretamente uma manifestação divina. E também existe a versão onde Dionísio é filho de Deméter, que é irmã de Zeus. Bom, mas o que de fato acontece é que na versão onde Dionísio é filho de Semele, que é essa mortal, né? Quando ela morre, Zeus tira o útero dela, né? E recolhe essa criança e faz com que coloquem ela na coxa dele, né? Até ela se formar plenamente. E depois, quando é o momento de ela nascer, né? Dessa criança nascer, é Dionísio. Então, só que Hera, a esposa de Zeus, continuava perseguindo muito, queria matar ele, né? Não aceitava. Então, ele é dado a uma irmã de Semele para que seja criado, e para disfarçar, né, ele, para que Hera não descubra, ele é fantasiado durante muito tempo de menina. Então, se fala que Dionísio também tem a capacidade de entrar em contato com o mundo feminino de uma forma muito potente. Ele consegue compreender o universo feminino e através dos seus rituais, convidar as mulheres a superar as limitações que o próprio patriarcado impõe, principalmente sobre a sua sexualidade. Né? Então, aí toda a questão dos rituais orgiásticos, das bacantes, né? Porque a versão romana, né? Dionísio é Baco. Então, a gente vai ver essas questões dentro de Dionísio. Já Orfeu, ele é posterior, né? E a religião que deriva, né, de Orfeu vai ter a ver já com... É como se seguisse exatamente a mesma linha de Dionísio, né? Só que Orfeu, ele tinha a capacidade, né, de, através da música, apaziguar os animais. Então, já é uma outra história, né? Porque é como que Dionísio tem a capacidade de entrar em contato com os instintos e potencializar isso. Né? Só que numa sociedade onde cada vez mais é crescente, né,
a sofisticação em termos das relações sociais, em termos de exigências de relações dentro da polis, né? A gente vai ver aí no século VI e V antes de Cristo toda a questão do surgimento da democracia, a organização política, né? Que tem a ver com toda uma racionalidade, com uma necessidade de organizar a convivência, estipular regras de convivência. Então, Dionísio passa a ser olhado como alguma coisa que não está que tá fora da ordem, né? não corresponde, né? Então, ele começa a ser um culto muito ameaçador. Só que o que acontece dentro dos rituais, quando surge uma nova manifestação ritual, não é que se apaga aquela necessidade ritualística que havia antes. Então, é como que os ritos ligados a Orfeu, eles pegassem uma parte daquilo que Dionísio trazia, mas modificasse, né? Assim como depois a igreja vai fazer o mesmo com o orfismo. Então, o orfismo ele vai ter essa conexão com os animais, é interessante isso, né? Só que já não estimulando essa manifestação plena, mas sim apaziguando. E o instrumento já não é mais o vinho, é a música. Então, no culto a Dionísio, a gente vai ter o contato com o orgiástico, o abandono à natureza animal, o êxtase e a fertilização telúrica. E a via de acesso a tudo isso, né, é o vinho. O vinho como uma substância, né, que é capaz de alterar o estado de consciência. O que a gente vai ver também aqui, que é bem interessante, porque depois a gente vai poder fazer um acesso de algumas representações, como eu disse, isso é levado, né? É levado de uma manifestação ritualística a outra. É como se alguns símbolos eles não se perdessem. Tá? Então, a gente vai ver na manifestação da história de Jesus, né? No mito católico, a gente vai ver Jesus transformando água em vinho, e todo o papel do vinho dentro da Igreja Católica. Isso está muito relacionado aos rituais ancestrais de Dionísio. Então, Dionísio também transformava água em vinho. Tá? E também, de certa forma, existia uma consagração desse vinho, porque esse vinho representava a força da vida, a força do ritual. Né? Então, aqui a gente tem algumas coincidências que são bem interessantes. Então, de Dionísio a Orfeu, a gente tem essa ligação com a natureza, só que são ligações diferenciadas. Orfeu tinha essa capacidade, né, de encantar, de apaziguar. Quando a esposa de Orfeu morreu, né, ele foi tentar resgatar ela lá no Hades, né, que seria um correspondente ao inferno, ao submundo, ao mundo que pertence às entranhas da terra, né? Então, numa interpretação cristã, seria como o inferno, mas não é exatamente a mesma coisa. É o reino de Hades, que é o deus do ínfere, é o deus do mundo dos mortos. Né? Então, e depois de morrer, ninguém sai do Hades, impossível sair do Hades. Mas, então, como ele amava muito a esposa, né? Ele desceu para o Hades e foi implorar para Hades, né, e para Perséfone, que é a esposa de Hades, para que liberassem a Eurídice, né, que é a esposa dele. E ele fica
e ele começa a tocar a lira lá embaixo. Ele consegue fazer o Hades chorar. Né? Hades, que é um deus frio, que é um deus que não se emociona, ele chora. Ele fica tão encantado, né, com Orfeu, que, ok, libera a Eurídice, desde que ele, ao conduzir Eurídice de volta, né, para o mundo dos vivos, e saindo, né, ele vai saindo, ele vai subindo para fora do Hades, Orfeu não poderia olhar para trás. Só que, enquanto ele vai subindo, ele começa a ficar super inseguro de que será que que a sua esposa está atrás dele, até que, quando ele estava quase na saída, ele olha para trás e daí ela volta para o mundo dos mortos. Né? Então, também é como que Orfeu ele tem essa capacidade, né, de ir lá nas entranhas da Terra e buscar um caminho ascendente, um caminho que vai do profundo ao celeste. Mas aí é bem significativo que bateu justamente com a insegurança dele, a falta de confiança, né? E é interessante a gente perceber isso também como parte do mito. Mas ele tem essa capacidade de apaziguar, e isso tem um significado bem importante como uma mudança do rito, né? Uma mudança onde eu já não vou exaltar esse contato com o instinto, mas eu vou apaziguar como instinto, como algo que é temerário, algo que tem que ser apaziguado. Então, e daí o que a gente vai ver, né? Orfeu, ele é aquele que cuida, né? Ele é capaz de apaziguar os animais, então ele é como um pastor, né? Ele é o primeiro estágio do pastor, aquele que cuida do rebanho. Então, e dentro dessa nova estrutura religiosa, a gente vai ver que, claro, o orfismo ele é uma manifestação religiosa bem posterior aos cultos a Dionísio, né? Então, a gente tem mais informação, mais contato com o que... como era o procedimento, né? Então, o que acontece é que, a partir do orfismo, acontece um novo tipo de relação com os rituais religiosos, onde surge, né, a visão de que uma certa dissociação entre o que é corpóreo e o que é alma começa a surgir justamente aqui, né? Porque é como, visto pelo orfismo, o corpo é quase como uma prisão da alma, né? É um lugar onde a alma está aprisionada. E então todos os desejos do corpo devem ser apaziguados. E aí surge também a noção de pecado, e a noção de penitência dentro do orfismo. Então, as comunidades órficas, né, elas tinham princípios bem rígidos de comportamento, e já tinham essa noção, né, que depois a gente vai ver se ampliar no cristianismo, né, essa visão, né, não essa noção, essa visão de que existe o pecado, existe uma punição ao pecado, né, e existe também para o orfismo, né, existe um aprisionamento da alma que se libera depois da morte e que vai reencarnar, vai renascer em outro corpo, em outro ser. E para os orfistas era bem interessante, porque tu poderia se reencarnar em qualquer ser, não só
em outro ser humano. Então, poderia ser num cachorro, numa vaca, numa mosca, né? Então, para o orfismo, era proibido comer animais, né? Então, eles eram vegetarianos, né? E eles viam, por exemplo, um caçador como alguém abominável, porque no momento que tu caça, no momento que tu caça e mata um animal, tu poderia estar matando alguém que já morreu e que era um amigo teu que reencarnou naquele animal, né? Então, por isso, toda a morte de animais era proibida dentro do orfismo. Vista como um pecado. Mas, de certa forma, né, então, o orfismo ele preserva um contato com os mistérios, né, já de uma forma modificada, diferente de Dionísio, né, porque o contato com o mistério da morte, vida, né, dentro de Dionísio se traz pelo prazer, né, pela entrega completa à situação de dissolução dentro dos rituais orgiásticos, né? Aqui a gente já vai ter um outro tipo de aproximação desses mistérios, né? Que tem a ver com esse ciclo eterno de morte e renascimento. E essa experiência, ela está muito associada também a um estado de paz e de serenidade que se busca, né? Então, o que se busca através do orfismo? Um estado de harmonia, um estado de harmonia com a totalidade. É como que aquela besta, né? Aquela coisa animalesca, ela se tornasse sutil. E daí a gente pode fazer uma referência bem forte à questão da Bela e a Fera, tanto que eu trago essa figura aqui, que é da nossa apresentação anterior, né? Então, é como trazer o animal, não exaltando exatamente o animal, mas trazendo como uma essência, né, desse animal, que é a essência divina, que tem a ver com o que vai se chamar alma. Mas esse estado de harmonia para o orfismo também é um contato com a própria alma e um contato com o que já dentro do orfismo vai se falar, o contato com a alma do mundo. Então, a gente vai ver, inclusive, né, alguma influência dentro do próprio pensamento de Jung ligada, né, à questão do orfismo, porque o orfismo vem junto com o pensamento metafísico de Platão, tá tudo muito associado, né? Não que eles sejam exatamente, tenham a mesma ideia de metafísica de Platão, né? Mas é como nessa época, nesse momento histórico, surge esse tipo de percepção do mundo, né? Também a questão da harmonia, né? Que está no orfismo e que está nos pitagóricos também, né? Então, essa relação com a harmonia e que para Pitágoras tem a ver também com a música, né? Então, a gente vai ver que existe uma composição que talvez os pitagóricos tenham influenciado o orfismo, ou talvez o próprio orfismo tenha influenciado os pitagóricos, porque isso está tudo na mesma época. Então, se a gente vai fazer uma comparação com o mito cristão, a gente vai ter uma diferença aqui, né?
Porque para os orfistas a gente vai ver a questão do renascer, né? Então, um processo de purificação através da experiência vivida, onde existe a reencarnação e que em cada encarnação existe uma purificação, até que se rompe esse ciclo eterno, quando a pessoa está completamente, aquela alma está completamente purificada de todos os seus pecados e fez um processo de aprendizagem profundo dentro da questão da harmonia. Então, se rompe esse ciclo eterno. Tá? E então, o renascer, né, ele tem a ver com a purificação. No mito cristão, a gente não tem o renascer, porque Cristo morre e vai diretamente reencontrar o seu Pai, né? E nessa morada celeste. Né? Então, o ressuscitar, sair do mundo dos mortos, né, tem a ver com ascender. E sair da dimensão terrena para entrar numa dimensão celeste. Ok? Então, é um pouquinho diferente. Então, o mistério da ressurreição, ele está ligado ao mito cristão, né? Onde esse ciclo de purificação ele já não existe. Então, a gente pode dizer que o cristianismo ele rompe com uma sazonalidade dos mitos, né? Então, o Dionísio era evidentemente sazonal, né? Ou seja, ele refazia toda a questão da semente, né? Da morte para gerar a vida e da vida que gera a morte. Né? E já o mito cristão ele não tem essa volta, né? Vai ter o dia lá do juízo final, onde todo mundo vai ser julgado, e daí quem merecer vai para o mundo de Deus, né? Do Pai. Mas e aqueles que não merecerem, né? Vão para o submundo, né? Vão para o mundo do inferno, e vão pagar pelos seus pecados aí. Então, não existe esse ciclo, né? Esse ciclo eterno de purificação, não existe esse ciclo de vida, morte e vida, que existem nessas manifestações religiosas anteriores. Porém, o que se observa? Que os mitos do cristianismo primitivo estavam bem afastados dessas... buscavam se afastar bastante, né, dessa percepção cíclica. O que acontece é que isso tem uma força arquetípica muito forte. Então, o que se observa é que, aos poucos, dentro da própria manifestação do cristianismo, as questões dos rituais pagãos vão se introduzindo de forma simbólica nos rituais do cristianismo, de uma forma simbólica, trazendo novamente a necessidade, né, que é uma necessidade que tem a ver com um contexto arquetípico de vivenciar realmente a questão dos ciclos, né, e dessa necessidade de renascer. Então, tem uma série de símbolos da igreja, que, como a gente viu, a questão do vinho, né, que estão associados não a vida de Cristo exatamente, mas a algo que é anterior, né? E que se manifesta dentro da religião católica como um segmento, né, de algo que pertence à humanidade. Então, o pão e o vinho, como o corpo e o sangue, não tem a ver somente com o que se passou com Cristo, que a gente nem sabe se foi exatamente assim, né? Porque teve muitas modificações, tem versões que dizem que, inclusive, Cristo nunca existiu. Então, de ele ter existido, e existir um Cristo histórico que teve toda uma história de vida e a transformação do que realmente aconteceu em um mito, né?
E esse mito, manipulado historicamente, porque o cristianismo primitivo foi se transformando no cristianismo romano, né, no catolicismo romano, que está super ligado a estruturas de poder e manipulação, né? Então, tudo que se passou aí de transformação desse mito vai conter os símbolos que são das religiões mais arcaicas, né? Então, quando a gente fala de vinho e de sangue, né, a gente pode estar falando de rituais muito antigos, que têm a ver com a alteração de estado de consciência, a gente pode estar falando de Dionísio, a gente pode estar falando de sacrifício, a gente pode estar falando de muitas coisas que aconteciam em rituais muito mais antigos. Existem muitos estudos que vão relacionar vários deuses que têm características muito semelhantes a Jesus, né? Vários mitos, né, que vão ter características muito semelhantes. Da mesma forma, o pão, que significa o pão, né? O ingerir esse pão, ingerir esse corpo, e o pão associado ao trigo, que é uma semente, né? Então, a gente vai ver aí toda a relação com essas religiões bem antigas que tem a ver com o mistério da semente, né? Porque para as populações antigas a semente era um grande mistério, e desde que surgiu a agricultura, a semente tem esse mistério que a semente tem que morrer, né, para nascer a planta. Então, essa é a visão das religiões antigas, né? Então, a morte está associada à vida. A semente, ela morre, ela é enterrada, por isso ela morre. E então, ela vai para o mundo inferior, né? Ela vai lá para Hades, ela vai para onde o sol se põe, né? E esse dualismo, que é o dualismo que surge mais primitivamente, até com a própria observação do sol que desce todas as noites e vai para um lugar que ninguém vê, né? E que esse lugar ele desce para entrar nesse lugar. Então, toda a perspectiva de que a noite, né, e todo o mistério da noite tem a ver com a morte, porque o sol morreu, ele foi enterrado, ele foi para baixo da terra, né? E a mesma coisa acontece com a semente. Então, e a semente renasce, né? Renasce e dá novas sementes. E dentro das populações na Europa, né? E no Oriente Médio, a gente vai ver que o cultivo principal, o grão principal é o trigo, que vai dar o pão, né? Que vai gerar o pão, que tem esse simbolismo desse alimento sagrado, né? Porque justamente ele representa tudo isso. Então, comer o pão, né, significa algo que tem a ver com a sobrevivência, né, mas também tem a ver com a superação. Então, no momento que Cristo, ao invés de reencarnar ou voltar e ficar aqui na Terra, né, ele, dentro do mito, né, ele vai ressuscitar, voltar dos mortos e depois ascender, né? Então, é como que dentro desse mito existe uma ruptura com tudo aquilo que já se via antes, né? Dentro desses ciclos que dentro, por exemplo, Dionísio representa, a própria orgia representa esse ciclo, né? Então, o prazer, o êxtase como uma morte, e que é um momento de fertilização também, que vai trazer uma nova vida. Então, por isso que também os rituais orgiásticos estavam muito relacionados a um êxtase que não era somente sexual, mas era um êxtase de vinho, um êxtase de comida, né? Era um momento de celebrar a abundância da vida. Então, isso eu já tinha colocado para vocês, até desculpa, eu não consegui uma imagem melhor para representar isso, né?
a gente vai ver que a figura de Cristo, né, a gente relaciona muitas vezes Cristo ao pastor, né, o pastor de ovelhas, né? E então a gente já vai ver essa representação em Orfeu, né, como pacificador dos animais. Então, e condutor, né, através da música, ele consegue pacificar e conduzir o rebanho. Então, é como que Orfeu, né, ele faz essa passagem entre a forma como Dionísio cuidava da relação com esse mundo instintivo e primitivo, e como Cristo vai tratar disso, né? Então, ele faz justamente essa passagem, e que depois, no cristianismo, existe realmente, principalmente na versão católica romana, né? Uma versão muito acentuada do pecado, né? E a visão da carne, né? Ou seja, do corpo como uma ameaça, algo que pode levar a do pecar, né? Então, o corpo tem que ser sacrificado, o corpo tem que ser, deve sofrer, né? Para exaltar esse lado espiritual, né? Que é representado pela conexão com a alma. Então, é uma alma que rejeita o corpo, né? Que não pertence ao corpo, o corpo aprisiona. Então, é uma dissociação profunda criada pela nossa cultura, né? Por isso que hoje muitos teóricos falam do retorno a Dionísio, né? Como uma coisa muito importante para que o retorno dessa conexão, né? Da alma com o corpóreo, porque a alma é o corpóreo é a alma, né? Então, tem alguns pensadores que falam do retorno a Dionísio como algo muito importante. Então, Orfeu seria justamente o ponto de passagem entre uma perspectiva e outra. Mas, de fato, né, todos esses personagens, o que eles têm em comum, né, é que, de alguma forma, eles tocam, né, na possibilidade de transmutação, ou seja, naquilo que todos os rituais buscam, né, que é a relação da vida com a morte, com a vida, né? Então, e que durante a nossa existência a gente vai viver esse processo muitas vezes, né? Toda vez que a gente tem que fazer grandes mudanças em nível interno, né? Existe uma parte da gente que morre para poder renascer, né? Então, essa coisa da vida, morte e vida como algo que se repete em todos os rituais, de alguma forma. Então, de certa forma, a gente morre, né? Morre várias vezes durante a nossa existência para buscar encontrar nós mesmos. E que morte é essa, né? É uma morte da perspectiva egóica, né? Para entrar em contato com algo muito essencial, que é uma perspectiva de essência, uma perspectiva que, dentro da linguagem junguiana, é o contato com a alma. Então, se a gente vai pegar o mito de Orfeu, né, como ele vai buscar Eurídice no Hades, né, ele representa também essa capacidade de descer, de mergulhar, de contatar com a riqueza interior, né? Então, Orfeu, ou a música, né, pode ser justamente aquele que nos conduz, que vai nos facilitar a descida e também a saída.
E, de certa forma, então, Orfeu ele representa essa passagem do instinto à forma, né? Então, o instinto como algo potente e sem uma forma definida, rompendo, inclusive, com as formas, Jesus, né, o mito cristão, como a forma, o logos, né, a organização, só que a gente pode ver Jesus como um mito em si, como um grande arquétipo, né, dando uma organização, né, à nossa visão de mundo, e buscar dissociar isso do que fizeram também com esse próprio mito, né? Porque ele foi muito utilizado em nível ideológico pelo Estado romano. Então, se a gente pensar dessa forma, né, é como que Orfeu fizesse a conexão entre o subterrâneo e o celeste, porque dentro do mito cristão, então, Jesus compõe esse mundo celeste, né? E Dionísio vai compor esse mundo terreno, né? Então, seria importante a gente fazer essas conexões, e Orfeu pode representar essa conexão. E, de certa forma, né, todos esses rituais, eles têm um objetivo, que é nos preparar para viver, né? Viver a nossa existência, mas também eles nos preparam para morrer, para o desapego, né? Para dar significado à experiência de morte como uma parte da nossa existência.